Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Yoga da Alma. Eu sou Hari Karan e hoje eu vou falar de 5 princípios para a nossa transformação. Bom, primeiro vamos falar sobre o que é transformação, né? Qual que é a diferença entre transformação e mudança? Então, a mudança é aquilo que está acontecendo o tempo todo. Você consciente ou não da vida, ela está sempre mudando. Então você nasce e morre. Desde o momento que você nasceu, você começou a morrer. Então, essa é a impermanência da vida, né? Então essa mudança é inevitável, podemos dizer assim. Mas no momento que você começa a ter consciência desse processo da vida, aí você tem uma possibilidade de transformação, né? De transformar essa jornada de vida. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que toda quarta-feira você assiste futebol. E daí, de repente, você resolve mudar, né? Você, em vez de torcer para o time vermelho, você vai torcer para o time azul. Então isso é uma mudança. Não faz muita diferença, né? Não vai te causar uma transformação. Porque você continua ali num ciclo, no mesmo processo. Agora, vamos supor que ao invés de toda quarta-feira você assistir futebol, você comece a, sei lá, fazer uma meditação, aí você possibilita um processo de transformação, porque daí você rompe esse ciclo, né? Você começa a ser protagonista da tua vida, você está sendo ativo. Então, é só um exemplo, claro, mas é só para você entender que para transformar a tua vida, você precisa ser o protagonista. A tua vida não pode estar no automático. Então isso é importante. Então vamos trazer aqui 5 aspectos, né, 5 princípios que podem ajudar nesse movimento de transformação. O primeiro deles é a saúde, né? Então é super importante que você tenha saúde física, mental, emocional e espiritual. Estou colocando esses 4 pontos porque muita gente acha que a saúde só está relacionada à questão física. Então a criatura vai lá e faz academia ou faz um esporte, e que é ótimo, maravilha, mas ela acha que só com isso, né, estando com o corpo sarado, a pessoa acha que tem saúde. Tem que olhar outros aspectos, porque se você, por exemplo, não considerar a tua alimentação, né, aí pode ser que você pode ter o corpo visualmente perfeito, mas por dentro está todo podre, né? A gente sabe bem disso. Então, uma alimentação saudável, livre de carnes, né? Ou seja, teu corpo não pode estar intoxicado. Então, se você come animais, principalmente mamíferos, você está intoxicando o teu corpo de um certo nível. E isso não é defender o vegetarianismo, o veganismo. Isso é comprovado hoje em dia, não tem como fugir, é um fato. Só que você precisa perceber isso em você, né? Porque isso não pode ser um conceito, você tem que experimentar na tua vida. Já experimentou ficar sem comer carne, mas não é só tirar a carne, você também trazer produtos de qualidade, né? Comer sementes germinadas, você comer legumes, vegetais, saber trabalhar esses elementos. Não adianta tirar a carne e continuar comendo fast food, não vai adiantar de muita coisa. Então, isso é só para ter um aspecto, né? Então você entender aquilo que você consome para o teu corpo físico, né? E isso também vai impactar a questão mental. Daqui a alguns anos, segundo alguns estudos, 50% da população vai estar com algum problema mental. Depressão, ansiedade, a gente vê isso aí hoje. TDAH, burnout, está acontecendo o tempo todo. Porque a pessoa não tem domínio da própria mente. E por que geralmente a pessoa não tem domínio da própria mente? Porque ela está muito ainda reativa aos próprios processos emocionais.
Porque você não é as suas emoções. Se você está com raiva, é um processo passageiro. Você não pode dizer que eu sou uma pessoa raivosa. Não, você não é os seus sentimentos, assim como você não é os seus pensamentos. São processos, né, que estão acontecendo ali. Mas se você se identifica demais, se a tua mente está muito focada nos teus sentimentos, você fica refém disso. Então você tem que observar a tua mente. Como é que você faz para observar a tua mente? Se conectando ao estado de consciência. E que vem essa questão espiritual. Por isso que a saúde também está ligada a um processo espiritual. E quando eu falo processo espiritual, não é apenas você acreditar num Deus X ou Y. É você ter consciência do teu ser, desse ser que está para além dos pensamentos, que está para além das palavras. E isso é um processo profundo, né, que exige uma investigação individual. Então, a gente ainda está engatinhando nisso como sociedade, né? O processo espiritual ainda é bem infantil, assim, né? Para não dizer outra coisa. Então a gente está engateando nisso, tá? Mas ok, pelo menos a gente tem a possibilidade de equilibrar um pouquinho essas áreas, seja no físico, seja na mente, seja nas emoções, seja nesse campo espiritual. O quanto a gente consegue equilibrar vai trazendo um estado de saúde, porque a palavra saúde, ela significa integridade. Se você for ver a etimologia da palavra, ela vai trazer esse processo que é de integridade, ou seja, todas as partes. Então, todas essas características, né? Corpo, mente e alma. Então, não é você tratar apenas uma coisa. Saúde é você estar em equilíbrio com um todo. Certo? Então, tendo essa consciência, entendendo, compreendendo o que é saúde, você tem essa possibilidade de transformar a tua vida, porque a tua saúde, né, dá esse aporte. O segundo princípio, que é bem importante, é o dinheiro. Como é que é a tua relação com o dinheiro? Porque o dinheiro é uma energia de troca, né? Então, você ter essa relação saudável. Como é que é uma relação saudável com o dinheiro? É só compreender que ela é um processo de troca. Então, por exemplo, você vai pagar uma conta, né? Pagar meus boletos. A gente que sempre tem que pagar os boletos. Você tem um sentido de gratidão quando você pagar, porque você tem o dinheiro para pagar isso. Então, você se sentir grato, você está mandando uma mensagem para o universo de que você tem essa capacidade de pagar, de dar essa energia de troca. E isso é muito diferente do que você reclamar sempre que quando você está tendo que, né, pôr o dinheiro para certa situação. Então eu vejo isso muito aqui no Brasil. As pessoas querem muitas coisas, mas não quer pagar por isso, ou quer pagar pouco. Não, ou seja, não está dando devido valor para certas coisas, e daí a energia de troca vai ser escassa também, porque há uma escassez, né? Você quer a coisa, você tem ambição, e a gente já vai falar disso, mas não quer dar o devido valor para aquilo. Então o universo fica confuso, né? Então você quer isso, mas não quer retribuir de forma justa, né? Então o universo não compreende, então fica truncado, né, esse processo. Então você se sentir grato sempre que for pagar algo pode ajudar muito a trazer isso de volta, né? Esse processo de atração. Então, se você quer mais dinheiro, sempre que você tiver, sinta muita gratidão, deseje, né, muita energia positiva para quando você estiver usando esse dinheiro, entende? Esse é apenas um exemplo, né? Claro. Terceiro princípio é a confiança. E isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não têm confiança nela mesma. Então, como é que você vai trazer transformação para a vida se você não confia em si? É muito importante que você desenvolva esse processo
né, de autoconfiança. Ou seja, não apenas confiar que as coisas vão acontecer porque vai cair do céu. Né? Não é essa confiança cega, assim, que vai dar certo. Não, você trazer autoconfiança, né? Você sentir que você é capaz. Porque às vezes você não está capacitado. Mas você sentir confiança que você pode estudar e aprender e melhorar para conseguir. Tá entendendo? Então, esse princípio é muito importante. Porque senão não tem transformação. Porque a vida quer que você evolua, isso é um processo da vida. A vida quer que você se transforme. Ela não quer que você fique no mesmo patamar. Por isso que vem tantos desafios da vida. Porque ela quer que você seja quem você é. E quem você é um ser esplêndido. Porque você é um ser humano. E, poxa vida, né? O ser humano é o ápice aqui no planeta Terra. Então, não é pouca coisa. A vida quer que você seja quem você é. E para que você possa executar isso, você precisa confiar em si. Porque muitas vezes as pessoas não ajudaram nesse processo, né? E você desenvolveu um certo medo. Então esse medo ele dificulta. Mas tudo bem ter medo, né? Desde que isso não te paralise. Né? Vai com aquele friozinho da barriga, executa, não tenha medo de errar. Porque olhe para uma criança, o quanto que ela vai errando. A criança, quando ela é pequena, ela fala um monte de palavra errada. Ela não está nem aí porque ela está falando errado. Daqui a pouco ela pega e fala certo. Né? Só que quando é criança, a gente, ok. Aí quando é adulto, aí tem uma crítica mais fervorosa. Mas são outras pessoas criticando, não se intimide por isso. Né? Então desenvolver autoconfiança é importante. E aí entra o papel do yoga. Claro, em todos esses princípios o yoga está presente. Mas você olhar para dentro de si mesmo e perceber o teu potencial, né? E não precisar mais depender sempre de algo de fora é muito importante para esse processo de transformação. O quarto princípio é a ambição, que poderia ser traduzido também como um propósito, mas eu deixei aqui como ambição porque é para diferenciar de ganância. Então a ambição é você ter a clareza para onde você quer ir e que seja amplo isso, né? Ou se, por exemplo, um yogi, a ambição dele é samadhi, ou seja, é a iluminação, é o estado pleno de si, é se encontrar com o mestre interior, né? É ter essa autorrealização. É uma grande ambição, mas isso não é ganância, porque você, quando está olhando para si, você está alinhado, né, com o propósito da vida, como eu falei antes, né? A vida quer que você seja quem você é. Agora, quando a gente fica afeiçoado apenas às questões externas, aí complica um pouco, porque é aí que a gente acaba, em vez de ambição, a gente acaba tendo ganância, né? De ter, em vez de ser, que é para dentro, né? Você reconhecer o ser, você quer ter. Ou, às vezes, você quer ser algo, né? Que aí é o desequilíbrio também. Tudo bem ter. Você pode, por exemplo, ter essa ambição de comprar um carro, porque é importante para você fazer as suas funções. Maravilha. Mas quando você quer ter daí um carro, daí um outro melhor, e sei lá, e quer ter mais isso, mais aquilo, então cuidar com esse escalonamento, né, principalmente das questões materiais, vai perder essa oportunidade de escalonar para quem você é. Então tem que cuidar, é uma linha tênue que entre você trabalhar o propósito do teu ser e essas metas, né, que fazem parte também, você ter certas questões externas é importante. Então tem inclusive uma fala do Sadhguru que, se eu conseguir encontrar, eu vou colocar aqui nesse vídeo para você ver essa pequena diferença
entre ser e ter que é importante. Que tipo de personalidades adquirimos? Que tipo de gostos e aversões adquirimos? Que tipos de deuses e demônios adquirimos? Que tipos de outras coisas adquirimos? É um processo social que nos aconteceu? Um processo cultural e social? Se você tivesse nascido em uma parte diferente do mundo, isso seria totalmente diferente? Dependendo do que estamos expostos, essas são as impressões que absorvemos, uma quantidade fenomenal de impressões. Deixando isso de lado, vamos olhar para um aspecto fundamental. O que quer que você acumule, você pode apenas reivindicar, é meu. Você não pode dizer, sou eu, não é? O que quer que você acumule. Como assim? Você quer dizer seu corpo? Você disse? Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu posso dizer, esta é a minha cadeira? Se eu sentar aqui todos os dias e então disser, isto sou eu, então existe um problema? E o quinto e último princípio é a paixão, no sentido de você manter a chama acesa, né? Porque se você não sente essa chama, né, aquele impulso para fazer tal coisa, você não vai conseguir transformar nada na tua vida. Então você precisa sentir que essa chama está sempre acesa. Você vai fazer determinada questão sem se preocupar com o resultado, né? Sem ficar exigindo algo em troca. Então você faz porque é genuíno dentro de você. Então isso transforma. Então quando você vai fazer uma prática de yoga, né, um sadhana, que eu falo muito, você não faz só porque o professor está falando para fazer, ou só porque fazendo aquela prática você vai desenvolver isso ou aquilo. O sadhana você faz por devoção, né, para criar essa comunhão com o teu ser, né, com algo mais profundo. E então essa é a verdadeira chama, né? Então você sentir que você faz para o ser e não para o teu ego, né? Não para envaidecimento, porque você sinta o reconhecimento daquilo que você faz por outras pessoas. Não, essa paixão tem que vir de dentro, né? Claro, você ser reconhecido é ótimo, maravilha, mas entender que essa paixão vem de dentro. Todos esses processos, esses princípios de transformação, pode ver que é um caminho bem tênue ali, né? É algo muito sutil. E senão você vai estar fazendo por fazer, né? E vai se ver novamente naquela zona de conforto e vai voltar àquilo que eu falei lá no começo, né? Não vai mais ser transformação. A vida vai estar nessa contínua mudança, surge dia e noite, a vida vai acontecendo e você está estagnado. Então não tem transformação. Então, olha, todos esses princípios é para você olhar com carinho. Qual deles que você está falhando mais? Ou qual deles que você, opa, isso aqui realmente é importante. Já estou conseguindo trabalhar bem. Se isso faz sentido para você. Tá? Então, eu, particularmente, quando vi esses princípios, achei muito legal. Por isso, queria compartilhar com vocês. Porque isso faz parte, né, daquele que quer trazer a realização própria. E para quem pratica yoga, né, isso é essencial. Por isso que eu também sempre compartilho aqui com vocês, né, ali na descrição eu vou deixar um link para as práticas que eu dou. No momento que eu estou compartilhando aqui, as práticas estão acontecendo toda segunda-feira às 7 da noite e o valor mensal é R$108. É um valor de troca e lá já vai ter várias práticas que eu já dei e toda prática que eu costumo compartilhar, ela sempre vem com essa carga bem meditativa, né, para que você possa realmente aprofundar ali e sentir esse processo de transformação, tá? Então fica o convite para você conferir. Eu também vou deixar o link de uma prática gratuita, né, para você primeiro experimentar, ver como é que é. E se você sentir que isso transforma a tua vida, né, eu te convido a fazer parte lá do nosso grupo e praticar com a gente toda semana. Tá bom? Por esse vídeo é isso. Gratidão e a gente se vê numa próxima.